Shalom para todos e para todas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do nosso canal. Nós estamos estudando os principais verbos da Torá, da lei de Moisés. Nós já fizemos uma análise ali de 6 verbos na aula passada e vamos também fazer agora a análise de mais 6 verbos nesta videoaula. Mas antes disso, aciona aqui o sininho para que você receba todas as nossas notificações. Compartilha este vídeo com o maior número de pessoas que você puder, assim você me ajuda a potencializar esse canal. E como, claro, você precisa se inscrever aqui nesse canal também para nos apoiar nesse grande projeto. Nós vamos fazer mais uma vez uma análise técnica aqui e algumas aplicações importantes, mais 6 verbos da Torá. Estamos, claro, no livro de Gênesis. Vamos lá, gente. No nosso slide, olha só, principais verbos da Torá. Então, gente, o primeiro verbo que nós temos aqui é o verbo kará. Kof, kametz, resh, kametz e o aleph, que nesse caso vai ser mudo. Kará, literalmente em Gênesis 1:5, e aí, claro, esse verbo vai aparecer em muitos textos da Torá, mas nesse caso ele tem a ideia de chamar, de designar. Agora, o que é interessante? Há uma construção no verbo hebraico chamada de kal, que é exatamente a construção, a primeira construção da voz ativa, o sujeito pratica a ação. O que é interessante aqui? É que este verbo ele também pode ter algumas designações. Por exemplo, clamar, recitar, ler, gritar, ou seja, proclamar ou emitir um som em voz alta. E aí são várias as variações. Agora, o que é interessante? Nesse texto aqui, a ideia de chamar e também de designar, ou seja, aquilo que Deus criou lá nos primeiros versos que nós lemos já, por exemplo, no verbo bará. Nesse caso, agora ele está chamando e dando nome, ou seja, Deus é um Deus que chama e dá nome, designa. Você pode tranquilamente aplicar isso de uma forma bem interessante. Deus nos chama e nos dá uma identidade, nos dá nome. Foi isso que ele fez no princípio, e isto é um princípio também bíblico para que nós possamos aplicar nas nossas vidas, nas nossas mensagens, nos nossos estudos e por aí vai. Então temos aqui o verbo kará. Kará quer dizer chamar, designar, entre outras coisas. O segundo verbo, gente, é o verbo assar. Assar dá a ideia também de quê? De fazer, de produzir. Agora preste muita atenção. Lembre-se, lá no verbo bará, o verbo bará é criar, né? A ideia de fazer do nada, tá, gente? Produzir do nada, mas literalmente criar do nada. Assar já é um pouco diferente. A ideia é que é uma criação que surge de algo que já foi criado, que já existe. Ou seja, traz-se de uma matéria-prima esta criação, este fazer. Então, esta é uma ideia muito importante, que é o verbo assar. E aí você tem aqui o ain, o kametz, o sim, o kametz e o re, que no final aqui também não tem som. Então, o ain é uma consoante a priori muda, apesar de ser uma gutural, tá, gente? Produzindo o seu som aqui na gutura. E ela vai ter aqui o som de A, porque há um kametz aqui. Então eu pronuncio isso aqui, ó, A. Aqui você tem o shin, lembrando que esse ponto aqui vai dar a ideia que esta consoante ela tem um som de S, tá, gente? Diferente do shin, a letra é a mesma, mas aqui nesse caso o som vai ser o som de uma consoante de S, tá? A, S com A, kametz, sa. A sa quer dizer fazer ou produzir, lembrando-se que a partir de algo, beleza? Temos aqui também o verbo kavar. Kof, kametz, vav, kametz, re. Aqui no final esse re é mudo, então kof, kametz, ka, vav, kametz, vá, e o re aqui no caso vai ser uma consoante muda. Este verbo está em Gênesis capítulo 1, verso 9, dando a ideia de ajuntar, ajuntem-se as águas. Além de ajuntar, tá? Dá a ideia de esperar. E você tem, por exemplo, em Israel, o hatkvah, tkvah, esperança, né? Vem deste verbo aqui, que é o verbo cavar. Então, mais uma vez aqui, ó, kof, kametz, vav, kametz, rei, cavar, ajuntar ou esperar. Bem, gente, ainda temos mais 3 verbos nesta coluna aqui, que é o verbo dashá, o verbo zará, o verbo yatsá. Dashá, Gênesis capítulo 1, verso 11, dalet, kametz, shim, kametz e o aleph. Dashá, com sentido de brotar, né? O sentido de brotar. Isso aí está em Gênesis, se você quiser abrir a sua Bíblia, capítulo 1, verso 11, que diz assim, ó, produza,
né? Ou seja, reverdecer, brotar, germinar. Então Deus está dando uma ordem, tá, gente? O Eterno está dando uma ordem à terra para que ela produza. Disse Deus, produza a terra, a relva. Então, por aí vai o texto. Este verbo também bem importante ali, principalmente na parte da criação. Dachá, Gênesis capítulo 1, verso 11. Temos também um outro verbo muito importante na Torá, que é o verbo zará, ou zará, sem nenhum problema essa pronúncia. Tem aqui o zain, kamet, resh, patar e o ain. Ain aqui nesse caso também é uma consoante muda. Zará ou zará, sem nenhum problema. A ideia deste verbo aqui é dar, tá, gente? É semear. Está em Gênesis capítulo 1, verso 11. E disse Deus, produz a terra, relva, ervas que deem. Tá, gente? Essa expressão deem aqui é exatamente este verbo que a gente está analisando, que é o verbo zará ou zará, tá bom? Então aqui mais uma vez, ó, zain, kamet, resh, patar e o ain. Gênesis capítulo 1, verso 11, o sentido de dar ou semear. O último verbo, gente, é o verbo yatsá. Yatsá literalmente significa sair e libertar. Está em Gênesis capítulo 1, verso 12, aqui você tem o Yod, Kametz, Sad, Kametz e Aleph. I-A-Tsá. Aí o texto diz assim, ó. E a terra, pois, produziu, tá? A terra, pois, produziu. A palavra produziu aqui, gente, que aparece nesse texto, literalmente é libertar, é sair, né? Então, dando a ideia de ir, vir para fora, sair, avançar. O verbo yatsá tem esta conotação. Na construção do kal, que é uma construção do verbo hebraico na voz ativa, literalmente é ir ou vir para fora, ou adiante, ir embora, avançar, continuar. E também é bem traduzido por produza, ou seja, é uma liberação daquilo que está embaixo para que aconteça. É assim que Deus vai fazer na sua vida também. Coisas que estão aí presas serão libertas pelo poder desta palavra. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.